Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, você que está aí nos assistindo, quero dizer para você que ao ver esse vídeo, que você possa curti-lo, possa se inscrever aí no meu canal, Cleides Lima, para que nós possamos estar, no dia a dia meditando nesses salmos, falando da palavra de Deus, levando essa palavra a todas as nações. É uma forma da gente estar explanando os versículos por versículos de uma maneira simples, né? Sem muita tecnologia, sem muitos estudos e técnicas, mas de uma forma mais simples que eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa consegue entender. Então nós vamos hoje para o Salmo de número 2. E o Salmo de número 2, ele tem como título A Rebelião das Nações e a Vitória do Messias. E nesse momento eu quero pedir ao Senhor Jesus que venha trazer inspiração, que venha falar através da palavra dele e me usar como esse veículo que está aí à vossa frente. Amém? Então, na descrição aqui do rodapé da minha Bíblia, tem uma descrição que diz assim, olha, este é um salmo messiânico, em que as nações e os reis são advertidos a servirem a Deus, visto que o julgamento final foi confiado a Cristo. Então, nós vamos perceber que são versículos direcionados, à vinda do Senhor Jesus Cristo, a tudo aquilo que irá acontecer para ele resgatar as nações. Isso vai ficar bem claro aqui nos versículos seguintes. E o próprio tema aqui, o próprio título, quando diz a rebelião das nações e a vitória do Messias. Então, ele está demonstrando para nós que as nações naquela época se rebelaram, e não só naquela época, mas nós sabemos que em todo o decorrer, até a vinda de Jesus e até nos dias de hoje, há pessoas que se rebeliam contra a palavra de Deus, não querem acreditar, não querem obedecer, Uns chamam as pessoas que têm a Bíblia como seu livro principal de pessoas loucas, pessoas que se afundam muito em uma coisa só e quer colocar aquilo como verdadeiro, mas nós sabemos que não. Nós sabemos que esta palavra aqui, ela é uma palavra direcionada a todos nós, a todos nós, e obedecem àqueles que querem, àqueles que creem, aqueles porque Deus, Jesus Cristo, deu-nos liberdade para que nós possamos crer ou não. Nós temos esse livre-arbítrio. Então nós vamos ver aqui nos primeiros versículos que esses reinos se rebelaram e como foram isso. Então olha, o primeiro. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então veja bem que nós vimos que os reis estavam amotinando, estavam se reunindo para poder ir contra essa palavra, estava macunando contra o Senhor Jesus Cristo, contra a palavra que já anunciava a vinda do Senhor Jesus. Então rompamos essas ataduras, sacudamos-nos as suas cordas, quer dizer, eles não queriam ter ligação com o Messias, eles não acreditavam que esse Messias viria. E os que acreditavam também achavam que seria um rei, que viria vestido de majestade, todo cheio de ouro, num trono, que vinha comandar com grande poder. E não, nós sabemos que o Senhor veio na sua simplicidade, veio de forma muito humilde, mas para nos mostrar que não é o poder, que não é o dinheiro que comanda o mundo, mas que é o amor, que é a dignidade, que é o caráter, que é a bondade que está
movendo, que move todo esse poder, todo esse amor que o Senhor Jesus Cristo gere por nós. Então, o verso 4, olha: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor e os confundirá. Deus os confundiu, porque eles esperavam um príncipe, alguns, os outros não queriam nenhuma ligação, queria já exterminar qualquer indícios que o Senhor Jesus Cristo viria. O 6, e o Senhor os confundiu, porque ao invés de vir um rei, veio um homem simples, humilde, de caráter, um rei que seria um rei, mas porém veio com toda a sua simplicidade. Que é rei, amados? Porque é ele que é dono disso tudo aqui. Então, ele é o nosso rei, por mais que ele veio de uma forma simples e humilde, mas é o nosso rei, é o nosso Deus, é aquele ao qual nossos joelhos se dobram diante dele. O verso 6, olha só: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua posse. Então, Deus deu todo esse poder a Jesus. E esse poder, ele também é chegado a nós, a todas as pessoas que crêem nessa palavra, a todas as pessoas que confiam no Senhor, a todas as pessoas que têm essa palavra não por livro que se deixa numa estante aberto, mas um livro de cabeceira que se lê todos os dias e que segue essa palavra e que tem essa palavra como uma lei, algo muito superior que ele segue todos os dias, todos os pontos dessa palavra. Então, Deus fez com que isso chegasse a nós, com que esse poder nos alcançasse. Então, quando ele disse que Cristo seria o ungido dele, seria rei sobre toda esta nação, sobre todos esses povos, e que ele era o filho que o Senhor Jesus gerou. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Nós podemos sentir isso também para nossas vidas, porque nós também somos filhos amados do Senhor. O Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, ele nos criou e ao criar-nos, ele nos fez para ele, não para nos rebeliar contra ele, não para ir por caminhos errôneos, não para não dar valor nessa palavra e nem nos seus feitos. Embora sabemos nós que muitos homens assim o fazem, sabemos nós que muitas pessoas agem desta maneira, mas não é assim que o Senhor nos quer. Não é assim. E as pessoas que o amam de coração, as pessoas que obedecem o Senhor com toda a sua força, elas entrarão dentro desses versículos, porque somos pessoas que foram geradas pelo Senhor Jesus Cristo. E nós somos filhos do Senhor. Se fomos gerados foi porque o Senhor assim o permitiu. O Senhor assim o permitiu. E o Senhor dá nações para nós comandarmos. Quem comanda as nações são um homem. Quem tem posses de boa parte das nações somos nós. Somos nós. O Senhor nos permite tudo isso, porque foram criados. Todas as bênçãos que existem aqui também foram criados para nós. Porém, há uma inversão muito grande, há uma inversão de poder, há uma inversão de comando, há uma inversão até da própria palavra, porque muitos querem ver essa palavra aos seus próprios olhos, à sua própria maneira,
E nós sabemos que não. Essa palavra só existe uma maneira da gente entender essa palavra. Embora uma maneira correta, porém maneiras incorretas, há muitas formas de interpretá-la. Mas o Senhor está dizendo para você, meu querido, o Senhor está dizendo para você, Ele te gerou, Ele consentiu a sua geração, Ele consentiu que você viesse ao mundo, Ele consentiu e Ele te dá nações, basta você querer, basta você dizer, Senhor, eu quero ter um pouco aqui nesta terra, mas debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção, direcionado pelo Senhor, pelo seu poder. E assim nós vamos ter, porque o Senhor não é ingrato. A palavra diz que se nós, como pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é Pai, criou e gerou. Então veja bem que coisa maravilhosa. Que coisa linda, espetacular é esse Deus, é a sua palavra. Nós não temos mais, meu querido, porque nós não paramos. Nós não paramos para entender a palavra. Nós não paramos para ouvir o que o Senhor quer de nós. Nós não paramos para poder entender toda a dinâmica que está entre os céus e a terra. Não paramos para entender esse amor, sobrenatural que o Senhor Jesus Cristo gere por nós. Vamos seguir. 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, os reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, como vós alegrai-vos com o temor. Glória a Deus. Eu vou ler o último novamente, porque eu me embaracei aqui. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Que maravilha. Deus tem todo o poder de esmigalhar o que quer que seja. Ele tem todo o poder de despedaçar qualquer vaso, qualquer pessoa. O Senhor Jesus Cristo tem o controle de todo mundo nas suas mãos. Tudo está sob o comando e o controle dele. Tudo está sob o comando e o controle dele. Amém? Ele tem todo o poder sobre a nossa vida, sobre o mundo, sobre tudo qualquer que seja. Deus tem o controle. E às vezes você diz, mas não está acontecendo. Às vezes eu estou pedindo, amados, é porque talvez você ainda não conseguiu alcançar esse coração do Senhor. Você talvez ainda não conseguiu ter esses favores do Senhor Jesus Cristo. Mas é só você ter mais um pouco de paciência. É só você buscá-lo mais. Olha, o último versículo, o versículo 11 diz, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Quer dizer, nós temos que ter um certo princípio para poder obedecer ao Senhor. Nós temos que ter, umas certas regras. Temos que estar debaixo dessa proteção. Mas nós também podemos alegrar com muito tremor mesmo, com muita alegria, porque Deus está aí para nos dar a mão em todos os momentos, para nos socorrer a todos os momentos, para nos confiar, a nossa vida a Ele, a nossa esperança, porque o Senhor é sublime e Ele está sobre todas as coisas. O 12 diz assim, olha, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então o Senhor diz que para a gente ter cuidado com os nossos filhos, para a gente ter um certo carinho com os nossos filhos, ter um certo cuidado com os nossos filhos, porque senão nós mesmos podemos incitar essa ira, quando nós não o tratamos
com amor, quando nós não estamos diante deles assim como uma mão amiga, como um ser que os tem ajudado no dia a dia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós temos que estar atento a tudo aquilo que acontece em nossa volta, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Nós temos que ter, assim, muito cuidado ao lidar com as pessoas, estar atento, ver o que está passando, ver o porquê daquela tristeza, ver o que está passando pela cabeça, estar sondando com muito cuidado, com muito carinho, para que nós possamos entender o que está acontecendo à nossa volta. Isso é uma alerta de Deus para as nossas vidas. E por final, o que ele diz? Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Será uma pessoa feliz, será uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que vai colher alegria, uma pessoa que vai colher muitos frutos na sua vida. Aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, eles serão bem-aventurados. Então, meus amados, que o Senhor Deus possa estar te abençoando, que esta palavra possa penetrar no seu coração e possa fazer de você uma pessoa renovada, uma nova pessoa, possa te dar ânimo, te dar mais clareza para você estar passando pelos obstáculos da vida. Assim como os reis foram advertidos nessa palavra, Deus nos adverte também neste dia, para que nós possamos estar sempre segurando as mãos do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar debaixo das ordens do Senhor, debaixo do seu querer, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece a nossa vida e Ele sabe o que é bom para nós. Que Deus possa falar mais em vosso coração. Que a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre em sua vida. Amém? Fica com Deus e até outro vídeo, se Deus quiser.